Fala, manozinho. Vamos aí para mais uma dica de enfermagem, né, atendendo aí ao pedido de alguns inscritos, né, e falar um pouco sobre cálculo de gotejamento, né. Então, uma das regrinhas básicas aí, né, que eu particularmente considero 3 regras básicas para a gente trabalhar com cálculo de gotejamento é: primeiro, observe o volume total que será infundido no paciente. Tudo que vai ser infundido no paciente, né, via gotejamento, tu soma. Segundo, observe o tempo, né, se ele vai ser em horas ou minutos, porque dependendo, né, se é hora ou minutos, a gente vai ter uma fórmula para se trabalhar. E terceiro, observe se será, né, via macro ou micro gotas, que também tem fórmulas específicas para isso. Nessa imagem, né, a gente observa que o formato, né, do equipo microgotas, né, ele é diferenciado do equipo macrogotas, ou seja, ele vai ter uma extremidade mais afunilada e o macrogota você não vai encontrar aí esse mesmo desenho. Então aqui nessa outra imagem a gente percebe o seguinte, ó, o que ele está explicando aqui? Que uma gota, né, de macrogotas equivale a 3 microgotas, ou seja, uma gota é igual a 3 microgotas. Isso aqui é uma dica importante para vocês observarem, tá? Assim como ele fala o seguinte, ó, que eu já falei isso aqui também para vocês, que 1 ml é igual a 20 gotas, ou 1 ml pode ser considerado 60 microgotas, se eu estiver considerando aí o equipe microgotas. E aqui, ó, é o que a gente precisa observar, né? A gente pode ter aí tanto o cálculo de macrogotas quanto o cálculo de microgotas quando o nosso tempo ele é igual ou maior a 1 hora, ou seja, o tempo é em horas. Então, o tempo sendo em horas, a gente vai ter a seguinte fórmula para macrogotas: gotas, né, igual volume em ml sobre tempo em horas vezes a constante 3. E a microgotas vai ser o volume em ml sobre o tempo em horas, né? Então, isso aí seria as fórmulas macro e microgotas para se trabalhar com tempo igual ou maior a 1 hora. Aqui desse outro lado nós vamos ter o tempo em minutos, ou seja, a prescrição médica ele pede que seja fundido no paciente um volume, determinado volume, só que em menos de 1 hora, né? Seja em 30 minutos, em 45 minutos, ou seja, não vai chegar nem a 1 hora a infusão. Então a gente vai ter, por exemplo, aí, ó, nossas gotas, né, macrogotas, tendo o volume em ml vezes uma constante 20, tá, dividido pelo tempo em minutos. E aí você pode observar o seguinte, ó, que esse 20 aqui, ó, né, se equipara a esse 20 aqui, tá? Assim como microgotas, né, o tempo inferior a 1 hora, nós vamos ter o volume em ml vezes a constante 60, né, equiparando aqui, ó, sobre o tempo em minutos. Então, quando eu falei para vocês aqui, ó, de observar o tempo, se ele é hora ou em minutos, né, justamente para determinar se a gente vai trabalhar com essas duas fórmulas ou com essas duas fórmulas, ok? Então, olha só, a melhor forma da gente conseguir compreender melhor isso aí jogando na fórmula é praticando. Então, a gente vai ter uma questão aqui, ó, que a prescrição médica é a amicacina 1 grama, né? Ele vai ser endovenoso e diluído numa solução fisiológica 0,9%, né, num volume aí de 50 ml. E tem que ser infundido em 45 minutos. Aí a pergunta vem: quantas gotas e microgotas irão infundir por minuto? Informe também quantos gramas e miligramas de solução fisiológica 0,9% vai ter ali ou vai conter na solução que será infundida, né? Ou seja, nos 50 ml de solução fisiológica. Então a gente tem dois problemas aqui, um para fazer o cálculo aí de gotejamento e o outro para avaliar a concentração de cloreto de sódio em 50 ml. Então, lembrando a nossa regrinha, ó, qual o volume total, qual o tempo, se ele vai ser em horas ou minutos, e se será macro ou microgotas. Então, a gente observa que o volume total é de 50 ml, o nosso tempo 45 minutos, e ele pede tanto macro quanto micro. Então, se o tempo ele é de 45 minutos, a gente vai usar aquela formulazinha lá que a gente vai ter as constantes 20 e 60. Como ele pede tanto em macro como em micro, o que a gente vai fazer? Ó? Macro é igual a 50, que é o volume total, vezes a constante 20 dividido pelo tempo, que será de 45 minutos. Você fazendo a multiplicação e dividindo por 45, você vai ter um valor de 22,22, né, uma constante aí. Que aqui você pode manter, no caso, né, 22 gotas por minuto.
No caso da microgotas, que ele também está pedindo isso, a gente vai ter o volume em ml vezes 60 dividido pelo tempo em minutos. Multiplicando aqui em cima e dividindo pelo tempo, a gente vai ter aí um valor, né, de gotejamento de 66,66 microgotas. Agora observe, lembre que eu falei para vocês que uma gota equivale a 3 microgotas. Se você já achou gotas aqui em cima, bastaria multiplicar por 3 e você teria aí, né, o valor da microgotas. Só que a gente ainda não terminou da questão, né? A gente só achou ali, no caso, né, quanto que seria o gotejamento, né, desse volume em 45 minutos. Agora ele pede quantos gramas e miligramas de cloreto de sódio, solução fisiológica 0,9%, a gente vai ter na solução que será infundida, que é de 50 ml. Então, só relembrando novamente que isso aqui está no vídeo passado, nós vamos ter aí 0,9 gramas, equivalendo a 100 ml, né? Sempre que tiver seguido de uma porcentagem, vai ser descrito dessa forma, 0,9 gramas para 100 ml. Se o volume total é de 50 ml, a gente vai estar equivalendo a X para saber quantos gramas de fato vai ter em 50 ml de solução fisiológica 0,9%. Então chegamos à conclusão que nós temos 0,45 gramas. Só que ele pede também que seja verificado, né, a questão da miligrama, quantos miligramas isso aí equivale. Então, se 1 grama é igual a 1000 miligramas, 0,45 gramas equivale a X. Né? Multiplicando os extremos e dividindo por 1, a gente vai ter o que aí? 450 miligramas, beleza? Vamos agora para a segunda questão aí, para tentar dar uma verificada agora no nosso tempo aí, que ele vai ser igual a 4 horas. Então, a gente tem uma solução fisiológica de 250 ml com 2 ampolas de cloreto de potássio a 19,1%, que corresponde a 20 ml. Deve-se infundir em 4 horas. Quantas gotas e microgotas deverão ser infundidas por minuto? Então, a primeira regrinha, qual é o volume total? Eu vou ter 250 ml de soro fisiológico e 20 ml das 2 ampolas de cloreto de potássio. Né? Então, e o nosso tempo ele é em 4 horas. Então, seguindo para cá, eu vou ter somando aí 150 ml de solução fisiológica mais 20 ml de cloreto de potássio, eu vou ter um volume total de 270. Nosso tempo é em horas, ele quer tanto macro quanto em micro. Então, a gente vai pegar o nosso tempo aqui, que no caso ele não é em minutos, tá, gente? Nosso tempo aqui ele é em horas, faltou só alterar aqui. Então, a fórmula é a seguinte, ó, macro é igual volume em ml sobre o tempo em horas vezes 3. Assim como o micro é o volume em ml sobre o tempo em horas. Então, trabalhando aqui primeiro essa forma, nosso macro, o volume total é 270 ml, dividido pelo tempo, que é em 4 horas, multiplicado pela constante 3. Então, estou fazendo aí a multiplicação primeiramente, depois dividindo 270 por 12, né, que aqui vai dar 12. Aqui vai dar 12. A gente vai ter aí, né, um resultado de 22,5 gotas. Trabalhando em microgotas, que é volume em ml sobre o tempo em horas, a gente vai ter os 270, né, que é a somatória dos dois aqui, ó, dividido pelo tempo, que é em 4 horas. Logo, a gente vai ter 67,5 microgotas. E aqui a gente pode estar, né, arredondando, porque completou 5, a gente pode virar para 23, assim como para 68. Mas se a gente não mudar nada aqui e você multiplicar por 3 nessas gotas, você vai ter aí o valor de microgotas. Por isso eu torno a repetir. Se você achar macrogotas, seja em horas ou em minutos, e multiplicar esse resultado por 3, você acha a microgotas sem precisar estar jogando na fórmula novamente. Ok, gente? Então é isso aí, mais uma dica para vocês. Caso tenha alguma dúvida, podem deixar lá uma mensagem para mim que eu posso estar respondendo ou refazendo o vídeo ou outros exercícios, né, que vocês tenham necessidade. Valeu!